Que engraçado, tá? Do jeito que o Capes gosta, né? Disse a pessoa que se acha o suprassumo da inteligência. Bom, mas não. O Capes, gente, é um marco para a luta antimanicomial. Mas antes de eu chegar nesse assunto, vamos assim desde o início. Então, bora pro vídeo. Antes que comecem a falar que tudo hoje em dia é mimimi, não, gente, não é uma questão de mimimi, é uma questão de saúde mental, e saúde mental não é brincadeira, saúde mental não é piada. Eu mesma sou memezeira, eu amo memes, eu passo o dia inteiro compartilhando memes e fazendo memes, mas agora parece que a internet pegou esse negócio de fazer piada com o Capes e ficar falando fulano, né? É igual o Capes do jeito que o Capes gosta, porque o Capes isso e blá 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 blá. Qual que é o problema disso? O maior problema disso é que mês que vem é o que? Setembro Amarelo, mês da hipocrisia, quando as pessoas começam a falar da luta anti, né? A hipocrisia é tão grande que eu nem posso falar a palavra alto aqui, porque senão eu perco a monetização. Então, assim, é o mês que a gente conversa com as pessoas que têm depressão para que elas não tirem a própria vida. E aonde essas pessoas vão procurar ajuda? Aonde essas pessoas que não têm plano de saúde, essas pessoas que não têm dinheiro para pagar uma consulta particular, vão inicialmente procurar ajuda justamente no CAPS. E essas piadas de CAPS acabam trazendo essa problemática, acaba criando preconceito e estigmatizando a história do CAPS, que é tão importante na luta antimanicomial. Então, antes de você se achar um engraçadinho da internet e se achar muito inteligente fazendo piadas com o CAPS, é bom você entender a importância do CAPS e entender o que acontecia com as pessoas que tinham problemas de saúde mental antes da existência do CAPS, né? A existência dos manicômios. Lembrando que eu não tenho vergonha de falar que eu sou usuária de CAPS, porque eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro para pagar consulta particular. E eu sou uma pessoa que tem depressão e uma depressão severa. Eu sou F33, eu tenho TDAH. Os meus filhos são usuários de CAPS. O meu filho é autista, a minha filha também é TDAH. Então, assim, nós somos pessoas que usamos CAPS e nós respeitamos o CAPS. O CAPS é perfeito? De jeito nenhum. O CAPS ainda tem muita coisa para melhorar. Mas nós temos que lembrar que são séculos de existência de manicômio e o CAPS surgiu nos anos 80. Então, se você for olhar numa forma histórica, você vai ver que o CAPS é recém-nascido. Então, a gente está apenas engatinhando nessa questão na melhoria de saúde mental. Então, não tem graça nenhuma a sua piada de CAPS. E agora eu vou dar uma pincelada um pouquinho mais profunda nessa questão dos manicômios e como seria a nossa vida se não existisse o CAPS. E se você precisa de ajuda, por favor, procure o CAPS sem preconceito, porque quando a gente fala para uma pessoa que ela precisa de ajuda, que ela precisa de terapia, isso não é hate, isso é necessário. E eu esqueci de me apresentar, né? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30. A gente se vira. E hoje eu vim trazer um vídeo para falar sobre a luta antimanicomial
antes de chegar o Setembro Amarelo, porque todo ano eu faço vídeo sobre o Setembro Amarelo. E é incrível porque o ano inteiro as pessoas na internet são cruéis, mas chega no Setembro Amarelo, todo mundo está preocupado com a saúde mental do coleguinha na internet, mas não é bem assim. Mas vamos voltar antes da criação dos CAPs. Antigamente, os tratamentos psiquiátricos eram muito diferentes de hoje, eram cruéis, eram desumanos e era comum eletrochoque, tortura, né? Porque tinha-se pouco conhecimento sobre a mente humana. Imagina um tempo onde as pessoas com transtornos mentais eram consideradas possuídas por demônios ou vítimas de feitiçaria. Os tratamentos envolviam exorcismos, sangrias e até mesmo tortura, em um esforço para expulsar esses espíritos malignos. Era uma época sombria, onde a ciência não havia iluminado as práticas médicas. No século XIX, utilizavam tratamentos como o coma induzida e a lobotomia. A lobotomia se consistia em abrir um pedaço do crânio e tirar um pedaço do cérebro. Então, eram assim coisas bárbaras, né? E com o avanço da psicofarmacologia no século XX, essa situação começou a mudar, proporcionando abordagens mais humanas e eficazes para tratamentos de transtornos mentais. Eu já trouxe um pouco sobre esse assunto aqui nesse canal, já falei, principalmente com relação ao autismo, né? A luta antimanicomial teve origem na década de 1960, impulsionada pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia. Ele testemunhou abusos e negligências nos hospitais psiquiátricos e promoveu mudanças práticas e teóricas no tratamento de pacientes. E essa abordagem, conhecida como psiquiatria democrática, rejeitava o isolamento em manicômios e defendia tratamentos terapêuticos em centros comunitários e ambulatoriais. A influência de Basaglia levou à aprovação da Lei 180 na Itália em 1978, que inspirou a reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Hoje, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial é celebrado em 18 de maio e a reforma psiquiátrica no Brasil trouxe mudanças significativas nos cuidados com a saúde mental. Antes dela, os tratamentos eram baseados na exclusão, castigos físicos e psíquicos, violências e internações compulsórias. No entanto, a reforma substituiu essas práticas por uma abordagem mais humanizada, focada na rede de atenção psicossocial. Essa rede inclui os centros de atenção psicossocial, que é a sigla CAPS, que oferecem assistência psicológica e médica, visando a reintegração dos pacientes à sociedade fora do ambiente hospitalar. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS do Brasil surgiu na década de 1980 com o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, em São Paulo. Ele representou a efetiva implementação de um novo modelo de atenção à saúde mental, superando o antigo modelo asilar utilizado. Esse movimento visava oferecer cuidados intensivos aos pacientes fora do ambiente hospitalar, promovendo uma abordagem mais humanizada, porque quando os pacientes ficavam longe de seus familiares, era mais difícil de reintegrar essas pessoas e poder fazer um tratamento ambulatorial com essas pessoas perto de seus entes queridos, fazendo com que elas tivessem uma melhora
muito mais significativa. Os centros de atenção de psicossocial do CAPS, que surgiu então nos anos 80, foi inaugurado em São Paulo. Então tudo aqui começou-se assim, né, a dar os seus primeiros passos. Então sim, foi um novo modelo de atenção à saúde mental. Então foi uma coisa muito nova. É uma coisa que surgiu assim muito recente. Nós temos o quê? 40 anos disso. Então assim, não dá para você falar assim: "Ah, mas o CAPS tem mil defeitos". Tem, mas temos muito ainda a caminhar e ficar criando estigmas em cima de usuários de CAPS só vai piorar a situação que nunca foi boa. A ideologia por trás do CAPS era proporcionar cuidados intensivos ao paciente, né? Porque nós vimos que o tempo dos manicômios eram monstruosos, eram horríveis, eram torturas, as pessoas foram deixadas lá para ficar lá até seu último dia de vida, vivendo da pior forma possível. E a grande maioria daquelas pessoas que estavam em manicômios eram pessoas que poderiam muito bem viver em sociedade. Eu já falei muito sobre isso no canal aqui, porque muito se fala assim: "Ai, porque antigamente não tinha tanto autista como hoje". Eu já falei milhões de vezes aqui no canal que os autistas sempre existiram, só que a grande maioria não tinha diagnóstico, principalmente os níveis 1 e 2, e muito provavelmente os níveis 2 e 3 ficavam nesses manicômios esquecidos pela sociedade, sofrendo as piores formas de tratamento que você consiga imaginar, porque lá dentro dos manicômios existiam os tratamentos que, se você soubesse, talvez você nunca mais conseguisse dormir, porque as coisas eram feias, eram horríveis, eram assim, não dá nem pra gente falar as coisas que aconteciam lá. O pouco que eu sei, e eu não sei tudo, mas eu procuro muito saber, porque ao contrário do que algumas pessoas falam mal de mim, as pessoas que falam que eu tô do jeito que o CAP gosta, eu sou uma pessoa que estuda, que lê, e eu leio e eu procuro me informar muito sobre essa questão de CAPS e sobre essa questão de manicômio, principalmente sobre a história do autismo e como era a vida dos autistas antes de ter essa conscientização. E isso não engloba só os autistas, porque engloba todas e qualquer forma de transtorno mental, até mesmo uma depressão, né? E mulheres em depressão também eram largadas nesses manicômios, né? Muitas vezes o marido não queria mais a mulher por um motivo qualquer, ou até porque queria trocar por uma mulher mais jovem, cansou da mulher de 40 anos, quer trocar por uma de 20, jogava lá no manicômio, dizia que ela sofria de histeria. E não precisava de laudo médico, nada, simplesmente ele largava ela lá, uma mulher com saúde normal, simplesmente ela era largada lá para... né? E todas as formas de tortura aconteciam com ela lá. Então, assim, é uma história sombria da humanidade que não pode ser esquecida de forma alguma, mas que a gente tem que aprender com isso e que a gente tem que ver as formas de transformar a sociedade disso para que a gente nunca mais tenha esse tipo de coisa, que isso é considerado até mesmo um holocausto dos transtornos mentais e outras situações, porque não tinham só transtornos mentais ali. E uma forma de que pessoas que sofrem de algum transtorno mental não sejam abandonadas, porque essas pessoas realmente precisam de tratamento, mas de tratamento humano, de tratamento digno, e é justamente isso a proposta do CAPS, cuidar dessas pessoas. Como vimos, o surgimento então do CAPS lá nos anos 80 veio então com essa proposta mais humanizada, né? Então acabou-se então as internações compulsórias, né, não era, apesar que ainda acontecia muito, né, de internações compulsórias, mas começou a se dissipar nessa época, mas ainda acontecia muito, né.
E os CAPs, então, eles desempenham essa luta antimanicomial, inclusive quando a gente entra num CAPs, não sei se você já entrou num, né? Você que gosta de fazer piadas de pessoas usuárias de CAPs, será que você algum dia já entrou em um CAPs? Convido você para entrar no CAPs da sua cidade e ver. Mas aqui na minha cidade, nos CAPs que a gente frequenta aqui, sempre tem cartazes sobre a luta antimanicomial. É uma das primeiras coisas que a gente vê quando chega em algum CAPS, tanto CAPS adulto quanto CAPS infantil, porque é separado o CAPS adulto do infantil. Então a gente vê a história lá, a gente vê cartazes, a gente vê assim luta antimanicomial. Enfim, é muito importante e é um trabalho assim de formiguinha, mas é um trabalho muito importante para o nosso país e ainda precisa muito mais. Por exemplo, eu vejo que o CAPS está defasado em muitas coisas, que precisava de muitos profissionais, que precisava de muito investimento, ainda precisa mesmo de muita coisa, precisa. Mas se não fosse ele, o que seríamos de nós que não podemos arcar com tratamento de saúde psiquiátrico? Não teríamos nada. Então, mais respeito ao CAPS, por favor, você que gosta de fazer essas piadinhas com CAPS. Eu espero que você não saiba o que é um dia não ter um tratamento psiquiátrico, porque se você um dia precisar, o CAPS vai estar lá. O CAPS tem, então, essa proposta de oferecer um tratamento humanizado para as pessoas com transtornos mentais fora de ambiente hospitalar, contribuindo para essa desinstitucionalização, reintegração de pacientes à sociedade. Além disso, promovem centros de conscientização sobre a saúde mental, combate o estigma associado a transtornos psiquiátricos, e é este estigma que nós temos que combater sempre, e por isso que não é legal fazer piadas com transtornos mentais, não é legal fazer piadas sobre CAPS. Os centros de atenção psicossociais têm uma abordagem inclusiva, envolvendo a família dos pacientes no tratamento da pessoa. Então, assim, a família ela pode participar muitas vezes. Existem dinâmicas, tá? Eles oferecem suporte psicoeducativo, orientação, acolhimento dos familiares, ajuda a compreender os transtornos, porque às vezes a família chega lá e não sabe como lidar com aquele familiar, então eles ajudam a lidar com isso. Além disso, os CAPs promovem participação ativa das famílias nas decisões terapêuticas, visando o bem-estar do paciente e construção de uma rede de apoio sólida. Esse ano nós tivemos lá no CAPS infantil festa junina. O CAPS infantil já levou as crianças para ir no cinema. O cinema foi fechado, sabe? O cinema da prefeitura, assim, da Cine Belas Artes foi fechado e para as crianças do CAPS. Então existem muitas parcerias. Às vezes eu não posso levar em todos os eventos que os CAPs fazem, mas eles fazem muitos eventos em horto, praças, sabe, piqueniques, assim, para fazer integração. O meu filho, por exemplo, como ele tem o autismo, existem muitas abordagens de fazer a dinâmica em ele passear com uma galera, só que sem minha presença. Então ele tá um pouco relutante contra isso. Então eles vão lá, fazem uns piqueniques e tal. Uma vez ele foi de boa, depois eu fui junto uma outra vez, depois teve uma outra vez que eu iria sem ele, né, que ele iria sem mim. Olha o meu TDAH aqui. E ele não quis participar. Então, assim, são coisas que a gente vai, né, ele não vai forçar a criança a participar, mas assim, eles vão vir numa forma de fazer essa abordagem de um jeito que não seja traumático para a criança. Então, assim, existem várias iniciativas. E, por exemplo, na questão da festa junina, teve prendas, teve bolo, teve pipoca, refrigerante, tudo isso foi de doação. Então, as pessoas fazem doações para os CAPs, igrejas fazem. Então, tem uma série de coisas, né? Eu sei que no CAPS adulto, só que assim, no CAPS adulto que tem aqui, eu não tô mais participando, porque o CAPS adulto aqui, ele é para álcool e drogas. Então eu fui transferida para um lugar, por isso que eu falo, nossa, o meu fica lá na PQP.
Eu não posso falar. O meu fica num bairro muito longe de onde eu moro. Então eu tenho que pegar 2 ônibus, não tem metrô pra lá. Como não tem metrô, aí é que é ruim. Então são 2 ônibus que anda muito. Então ali é mais pra depressão. Então eles são separados. Então assim, nossa, você tem um CAPS, aqui perto da minha casa. Pertinho, pertinho, dá pra ir a pé, dá nem 10 minutos. Mas ali é álcool e drogas, então não é o meu caso. Então eles separam por setores, então eles não vão assim misturar. Crianças, é CAPS infantil, é de 0 a 18 anos. Álcool e drogas no lugar. Depressão e outros transtornos afetivos, que é o que eles me colocam ali, transtorno afetivo. Eu não tô com o meu cartãozinho agora, é outro lugar. Aí eu vou para outro bairro que é longe, e assim vai. Então, assim, para cada questão um lugar. Você não vai tratar sempre nos mesmos lugares. Então, assim, tô tentando explicar que o preconceito contra essas pessoas que primeiramente precisam de ajuda precisa acabar, porque às vezes, assim, eu mesma conheço gente que precisa de ajuda, que eu falo, vai procurar, e a pessoa não quer, ela fala assim, não, mas eu não sou doida, não, mas eu não preciso. E você vê que a pessoa precisa, dá vontade de pegar ela e ficar assim, vai procurar, e a pessoa tá lá com sofrimento de saúde mental e não vai, por que a pessoa não... Peraí, quase caiu meu tablet aqui. Por que a pessoa não vai? Por causa desses estigmas que existem na nossa sociedade. Mas por que ainda existem esses estigmas? Gente, nós viemos de vários séculos. As pessoas pensam que a história, ela se dissipa da noite para o dia, mas não. Nós herdamos essa questão dos manicômios serem de pessoas que estão a par do mundo, pessoas que devem ficar excluídas da sociedade. Não existem mais, veio os CAPs, então pessoas de CAPs são pessoas loucas, são pessoas que têm que ficar longe da gente. Eu me misturar com esse tipo de gente, não, eu tô bem, eu tô ótima, a pessoa tá assim. Eu tô bem, não vou no CAP, precisa ir. Então, assim, fazer essas piadas, gente, não é mimimi, não é mimimi. Eu acho que mimimi é quem reclama de quem reclama. Mimimi é quem se sente confortável despizinhando a dor dos outros. Mimimi é você se sentir confortável em pisar na dor dos outros. Mimimi é você se sentir confortável rindo e debochando de quem tem algum transtorno mental. Lembrando que desde a depressão mais leve, aquela depressão que você nem imagina que tenha, a uma esquizofrenia grave, é transtorno mental. Então, assim, não queira se achar melhor que os outros. Você pode um dia precisar de uma ajuda psicossocial, se você não tem condições de buscar, né, pelo seu money. Então, quando fazemos piadas desses lugares, quando nós fizemos piada dessas pessoas, nós reforçamos esses estigmas e dificultamos que outras pessoas busquem ajuda. E recentemente eu fiquei sabendo de mais um caso de uma moça que tirou a própria vida, né? E eu tô para abordar esse assunto num próximo vídeo. E ela tirou a própria vida por causa de fofoca na internet. E ela tinha 20 e poucos anos, 21, gente, muito, muito jovem. Então, assim, não é um assunto, não é brincadeira, sabe? Brincar com saúde mental não é pouca coisa, é coisa séria. Então, nós temos que valorizar e dar importância no CAPS. Se você acha que o CAPS está defasado, precisa mesmo de mais investimento, você tem razão, precisa mesmo. Precisa melhorar muita coisa, né? Lá mesmo onde as crianças estão, um médico para um monte de gente. E cada vez chegando mais. E depois da pandemia, isso são os funcionários que costumam falar pra gente, aumentou muito, porque tem muito adolescente com depressão. Muito adolescente mesmo entrou em depressão depois da pandemia, durante e depois da pandemia, e estão assim lotando os CAPs. Então eles realmente precisavam não só de investimento, como também de aumentar os números de CAPs, né? O acesso ao tratamento, o estigma pode impedir que as pessoas busquem ajuda para problemas de saúde mental,
Quando a sociedade estigmatiza essas condições, muitos indivíduos sofrem em silêncio com medo de serem julgados, né? E não cuidar da saúde mental afeta a qualidade de vida. Então, a qualidade de vida das pessoas com transtornos pode levar a essa autoestigmatização. Então, a pessoa, ela se autoestigmatiza, ela abaixa a sua autoestima e ela acaba trazendo um isolamento social, o que é muito perigoso, principalmente na adolescência, como nós estávamos falando agora, que durante a pandemia aumentou muito o número de adolescentes com depressão. Inclusive adultos também. Adultos com depressão também tem muito, né? E uma coisa que combate também, uma coisa que é muito importante que tem lá no CAPS é a inclusão social. E combater o estigma promove a inclusão social no CAPS. Quando as pessoas entendem e aceitam as diferenças relacionadas à saúde mental, criamos uma sociedade mais empática e mais solidária, né? O tratamento eficaz, né, pode levar a pessoa a melhorar essa situação, principalmente nessa questão da depressão. E quando você traz esse estigma para a pessoa que tem depressão, isso vai levar ao atraso do seu tratamento, ao atraso do seu diagnóstico. Então, essas pessoas não se sentem à vontade para buscar ajuda. Então, aumenta as chances dela piorar e muito, principalmente essas questões de depressão. Portanto, é fundamental vocês se sensibilizarem e entenderem que CAPS não é brincadeira, CAPS não é bagunça. Bom, gente, eu acho que eu teria, assim, muita coisa, né, que eu já falei aqui no canal sobre a depressão. Muita coisa que eu já falei sobre autismo. Como eu já disse, não era só autismo, quando eu falo autismos, é porque tem nível 1, 2 e 3, e tem até mais severo do que isso, que sofreu com essa questão dos manicômios, né. Mulheres sofriam com a questão de manicômio, né? Não quero mais essa mulher para mim, eu quero uma mulher mais jovem, colocava lá. Por qualquer motivo, né? Eu andei lendo histórias de pessoas que, por picuinha do vizinho, eu não gosto daquela vizinha, eu não vou com a cara dela. Mulher, tá? Sempre mulher. Não vou com a cara dela, eu não gosto dela. Aí começa a espalhar que ela tá ficando birulei das ideias, não tá bem, e aí manda manicômio, porque não é a cara dela, só por isso. E os abusos eram físicos, psicológicos e eram todos os piores formas de abuso que aconteceu. Tanto é que muito se é falado de asilos e manicômios mal assombrados, com a energia péssima mesmo, né? Nós sabemos disso. E é bem real, né? Você vai começar a pesquisar sobre asilos e manicômios, né, mal assombrados, você vai achar os montes. E aí você vai ver as histórias eram horríveis, né? E você vai ver os fantasmas. E até os médicos também viraram fantasma, porque os médicos torturavam. E tem história de manicômio que foi o próprio paciente já que estava no além, que pegou o médico e jogou pela janela. Então, assim, as histórias são horripilantes. Então, o negócio era complicado. E se a gente for ver pela relação histórica, faz pouco tempo, gente. Faz pouco tempo mesmo. Não tem um século, não tem 100 anos que isso aconteceu. Então, tá muito recente, tá muito ainda enraizado na nossa sociedade, essa questão estigmatizada de pessoas com transtornos mentais, são pessoas que não deveriam estar em sociedade e tal, então por isso que é muito fácil e engraçado, né? Mas, nessa atual conjuntura que nós vivemos, é muito difícil você dizer que ninguém nessa sociedade não precisa de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia na vida, nem que fosse uma vez na vida, mas eu acho que todo mundo precisa fazer terapia. De uma forma ou de outra, todo mundo precisa. E não tem graça fazer piada sobre isso. Bom, é isso. Começamos a semana na paulada, hein? Na pedrada. Agosto começando aí com tudo. E com certeza em setembro vai ter mais vídeos sobre isso, porque todo setembro vem com Setembro Amarelo. E é isso, gente. Cuide da sua saúde mental, porque não adianta você cuidar da sua saúde física se você não cuidar da sua saúde mental. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!